Olá pessoal, saudações! Hoje no canal mais primitivo da Química Mundial, vamos trabalhar com reações de eliminação em haletos orgânicos. Essas reações ocorrem com haleto orgânico na presença de hidróxido de potássio, base forte e meio alcoólico, obtendo um alceno, sal e água. O alceno é o composto orgânico principal obtido. Beleza? Cuidado com essas reações porque elas competem com as reações de substituição nucleofílica. A diferença é que na nucleofílica o meio é aquoso, não é alcoólico, mas elas competem entre si. Então é comum, na prática, encontrar resultados no processo oriundos de uma eliminação ou oriundos de uma substituição. Mas você pode fazer uma predominar sobre a outra. Se você usar o meio alcoólico, o resultado predominante é de uma eliminação. Então, sua questão tem que ter o produto principal, o resultado de uma eliminação, que é um alceno. Já se o meio for aquoso, vai predominar o produto da substituição nucleofílica, que é o álcool. Beleza? Esse tipo de eliminação, que é nucleofílica, pode acontecer de duas maneiras. A é eliminação de primeira ordem monomolecular, ou E2, eliminação de segunda ordem ou bimolecular. São, na realidade, eliminações nucleofílicas. Vocês vão ver que a primeira entidade que ataca a molécula orgânica vai ser um nucleófilo. Cara, essa eliminação de primeira ordem ela é característica de haleto terciário. Seu mecanismo ocorre em duas etapas. E por ela ser de primeira ordem ou monomolecular, a velocidade da reação depende da concentração de apenas um dos reagentes do processo. Já a eliminação de segunda ordem ou bimolecular, ela é característica do haleto secundário. Aí haleto primário, não vai acontecer não. O haleto primário ele gera carbocátio muito instável nesses processos. Então não é comum acontecer com eles, beleza? Então no caso, a eliminação de primeira ordem ou monomolecular é tradicional em haleto terciário. O que é um haleto terciário? É um haleto orgânico onde o halogênio, seja ele quem for, encontra-se ligado a um carbono terciário. Olha, o cloro, que é o halogênio, está ligado a um carbono terciário. Esse é um haleto terciário, que sofre eliminação de primeira ordem monomolecular, que compete com a substituição nucleofílica de primeira ordem, que também acontece nos haletos terciários. Já a eliminação de segunda ordem bimolecular ocorre no haleto secundário. O que é um haleto secundário? É aquele halogênio, haleto orgânico, perdão, onde o halogênio encontra-se ligado a um carbono secundário. Olha aqui o cloro, olha aqui o carbono secundário. Haleto secundário sofre eliminação nucleofílica de segunda ordem ou bimolecular. Mecanismo da reação acontece em uma única etapa, direto. E a velocidade do processo depende da concentração dos dois reagentes. Por isso que ela se chama bimolecular. Beleza? Então vamos lá. Olha só vai acontecer no haleto orgânico, na presença dessa base forte de hidróxido de potássio e meio alcoólico. Predomina os processos de eliminação. Se mudar o meio para água, vai predominar substituição nucleofílica. Vamos mostrar exemplos da eliminação? Olha a mágica. Feita a mágica, gente, olha aqui. Vamos pôr em prática a realização da reação de eliminação nessas duas reações. Vamos deixar bem claro, o processo de eliminação, eu vou tirar de dentro da molécula um grupo de átomos. No caso aqui vai ser uma espécie de uma eliminação intramolecular, de dentro de uma única molécula. Os átomos que vão sair da molécula do haleto são o halogênio vai ser eliminado da molécula, e hidrogênio do carbono vizinho, que seja mais facilmente eliminado. Existe a regra de Sites-F, que diz que o hidrogênio mais facilmente de ser eliminado de um composto é aquele do carbono menos hidrogenado. Que tiver menos hidrogênio, dê preferência a eliminar dele. Beleza? Então bora lá. Primeiro eu vou identificar o tipo de haleto que eu tenho. Estou vendo aqui um halogênio, é um haleto orgânico, e o halogênio está ligado a um carbono terciário. Então já sei que eu tenho aqui um haleto do tipo terciário. Esse haleto terciário está na presença de hidróxido de potássio, base forte, e meio alcoólico.
Devo fazer predominantemente aí substituição nucleofílica ou eliminação? Como o meu é alcoólico, eliminação. Agora, qual eliminação? Aleto terciário sofre eliminação do tipo E1, ou seja, eliminação de primeira ordem monomolecular. A velocidade do processo só depende da concentração de um dos reagentes, que no caso é da molécula orgânica. E seu mecanismo ocorre em duas etapas. Vamos fazer o processo? Olha a reação global. Ó, vai ser eliminado quem? Halogênio. Ao ser eliminado aqui, imagine essa ruptura aqui. O halogênio vai sofrer ruptura aqui nessa quebra de ligação, gerando cloro menos, carbono mais, que é um carbocátion estável. Vamos lá para a base forte. A base forte sofre, no caso, dissociação, gerando potássio mais, OH menos. Aí o que vai acontecer aqui? Você vai imaginar que o potássio positivo, potássio mais, se junte ao Cl-, formando um sal, o KCl, que é o cloreto de potássio. E o hidrogênio do carbono vizinho ao halogênio, que seja mais fácil de eliminar, no caso aqui, ó, tanto faz, é tudo igual, eu posso eliminar desse ou desse, vai dar a mesma coisa. O hidrogênio do carbono vizinho, que seja mais fácil de eliminar, vai se juntar com a hidroxila. Eu vou destacar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Ó. CH3, vamos imaginar isso aqui, ó. H. Então você vai imaginar, vai ter uma ruptura aqui, ó, gerando H+, carbono menos. Ó, os opostos se atraem. O OH- se junta com o H+. Aí essas valências não podem permanecer livres aqui por muito tempo. Elas vão se unir, gerando a dupla ligação entre carbono, gerando o hidrocarboneto ao centro. Temporariamente, tinha ficado isso aqui, ó. Saiu o hidrogênio desse carbono, ficou excesso de elétrons. Saiu o cloro desse carbono, ficou deficiência. Essas duas valências livres aqui não podem ficar livres. Vão se juntar, formando a dupla entre carbonos, o alceno, mais o sal KCl, cloreto de potássio, mais H+ com OH-, H2O. Olha o produto orgânico obtido, um alceno, cujo nome do principal produto, ó, enumero do lado mais próximo da dupla. Vou lá, 2-metil propeno. Cadeia principal, 3 carbonos. Seria o produto orgânico principal obtido. No próximo exemplo, identifica que tipo de aleto você tem. Estou vendo que o halogênio bromo se ligou a um carbono terciário. Então eu tenho aleto terciário. Aleto terciário, na presença de base forte em meio alcoólico, tende a sofrer a reação de eliminação de primeira ordem. É monomolecular, mecanismo em duas etapas e a velocidade do processo depende apenas da concentração de uma substância, no caso aqui da molécula orgânica. Olha como é fácil completar a reação. Você vai imaginar, vai ser eliminado dessa molécula orgânica o halogênio e o hidrogênio do carbono vizinho, que seja mais fácil de ser eliminado. Lembra da regra de Zaitsev? Elimina preferencialmente do hidrogênio, do carbono que tiver menos hidrogênio. Não quer dizer que não vá ser eliminado hidrogênios dos carbonos mais hidrogenados. Serão sim. Só que serão produtos em menor quantidade. Será fabricado esses produtos em uma quantidade mais baixa. Então a gente tem que responder a questão com o produto principal, com aquele que é obtido em maior quantidade. Então eu sei que eu posso eliminar aqui que tem 3 hidrogênios, aqui que tem 3 hidrogênios. E aqui que tem 2 hidrogênios. Mas onde é que é mais fácil eliminar? No carbono menos hidrogenado. Vai eliminar aqui? Vai. Aqui e aqui dá mesmo. Mas é mais fácil eliminar aqui. Então eu vou deixar em destaque aqui, ó, o hidrogênio para visualizar o que vai acontecer com ele. Aleto terciário, já sei que é uma eliminação monomolecular. Vamos fazer o procedimento. Você imagina que a base forte em meio alcoólico esteja dissociada, K+, OH-,
Imagina a ruptura da ligação aqui, ó, entre o halogênio e o carbono e entre o hidrogênio e o carbono. Entre o halogênio e o carbono gerando halogênio negativo, carbono positivo, carbocato instável. Entre o hidrogênio e o carbono, hidrogênio positivo, carbono negativo. Associe agora os opostos. Lembra, os opostos se atraem. O K+, se junta com o Br-, o OH- vai se juntar com o H+. Essas valências livres vão se unir, formando a dupla, resultando nisso daqui, ó. Aqui, carga positiva. Aqui, negativa. Não pode ficar assim com essas valências abertas. Se juntam, formam a dupla entre carbonos. Mas o sal formado, brometo de potássio, mais H2O. Olha o produto principal obtido aqui. Esse é o centro de cadeia ramificada. Para dar o nome dele, a dupla está equidistante, vou ter que enumerar do lado mais próximo a ramificação. Seria aqui, ó. Ele seria o 2-metil. Cadeia principal tem 4 carbonos, prefeitura 4 put. Posição da dupla, 2 ou 3, sempre no menor valor. 2, terminação 1. Beleza? Vamos ver o mecanismo, só para fixar isso aí. Olha a mágica. Feito a mágica, gente, olha aqui o mecanismo da eliminação de primeira ordem monomolecular. É que acontece em 2 etapas. Olha aqui as 2 etapas. Vamos interpretar o que acontece em cada uma delas? Lembra, mecanismo é interpretação, não é decoreba. Então, interpreta. Tem aqui na primeira etapa a molécula orgânica, o substrato. Estou vendo que ninguém está atacando ele, mas na presença de álcool e calor, houve uma quebra desigual. Ó, gerei um carbocátion positivo e um nucleófilo negativo ali. O eletrófilo e o nucleófilo. Uma quebra desigual. Então, nessa primeira etapa, eu observei e vi que houve uma heterólise, uma quebra heterolítica, uma quebra desigual na molécula do haleto orgânico, gerando nucleófilo e o carbocátion, que é o nosso eletrófilo. Primeira etapa do processo é isso. E a etapa mais lenta do processo é essa. Segunda e última etapa, o carbocátion foi atacado, ó, pelo nucleófilo. Quem primeiro ataca a molécula orgânica, ó, uma entidade negativa. Por isso que o mecanismo é via nucleófilo atacante. Ele atacou a molécula orgânica e, se você observar, ele retira hidrogênio da molécula orgânica. Ele não entra lá na carga positiva. Ele captura um hidrogênio do carbono vizinho, onde tem a carga que seja mais fácil de eliminar. No caso aqui, todos são iguais. Aconteceu isso aqui, ó. O nucleófilo atacou a molécula orgânica, o substrato, retirando o hidrogênio do carbono vizinho, gerando a dupla entre carbonos e água. Essa etapa é uma etapa rápida. Então aqui eu tenho produto final, ataque nucleofílico ao substrato, obtendo-se o produto orgânico. Etapa rápida. Numa reação em mais de uma etapa, a velocidade é determinada pela etapa mais lenta. Como a lenta é a primeira etapa, essa é rápida, essa é lenta, a única molécula que participa é essa daqui. Então, se eu fosse calcular a velocidade pela lei da velocidade, a velocidade diretamente proporcional à concentração desse haleto orgânico. Por isso que é um mecanismo de eliminação monomolecular de primeira ordem, porque a velocidade do processo só depende da concentração de um dos seus reagentes. E num mecanismo, que são em várias etapas, uma reação não elementar, a velocidade é decidida pela etapa lenta, porque a última aqui termina. Então, essa primeira etapa é lenta, essa segunda etapa é rápida. Quem decide a velocidade é a primeira. Como na primeira só tem um reagente, ela é monomolecular ou de primeira ordem. Vamos para a bimolecular? Olha a mágica. Feita a mágica, gente, olha agora repetição do processo. Só que agora vamos ver a situação na qual a eliminação é bimolecular.
mecanismo em uma única etapa e a velocidade do processo depende da concentração dos dois reagentes. Lembra que a bimolecular ela é característica dos aletos secundários. Precisa ter aleto secundário. Vou identificar que aleto eu tenho aqui. Estou vendo que o halogênio, bromo, está ligado a um carbono do tipo secundário, pois se liga a dois outros carbonos. Então eu tenho literalmente aqui um aleto secundário. Se eu tenho aleto secundário, o processo de eliminação é o bimolecular. O E2, o de segunda ordem. Porque eu sei que a eliminação, base forte hidróxido potássio, meio alcoólico na presença de calor. Então eu vou eliminar. Nessa eliminação vão sair o halogênio da molécula do aleto e o hidrogênio do carbono vizinho, que seja mais fácil de eliminar. Sempre, para obter o produto principal, elimine do carbono que tem menos hidrogênio. Então bora lá. Eu sei que vai sair dessa estrutura o halogênio, vai ter uma ruptura, uma heterólise bem aqui, gerando o aleto, o halogênio menos o carbono mais. E vai sair hidrogênio do carbono vizinho. Pode sair desse? Pode. Pode sair desse? Pode. Tem um que é mais fácil. Faça o mais fácil. Lembra, Sites diz que é mais fácil eliminar de onde tem menos hidrogênio. Onde é que tem menos hidrogênio? Aqui. Então nós vamos eliminar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. A reação se processa da mesma forma. Você vai imaginar, a base sofreu a dissociação K+, OH-, no meio alcoólico. Vai ter a heterólise, halogênio carbono, halogênio menos, carbono mais, e a ruptura aqui, hidrogênio mais, carbono menos. O que acontece com os opostos? Se atraem. Você imagina o potássio se juntando ao bromo, positivo e negativo, brometo e potássio, e a hidroxila se juntando ao H+, formando água. E essas valências livres aqui, se unindo, gerando a dupla ligação entre carbonos, gerando o alceno, que é o principal produto obtido. Temporariamente teríamos isso, mais, menos, mas essas valências não podem ficar assim, livres. Então surge aqui a dupla ligação, mais o sal, brometo e potássio, mais H2O. Produziu como produto principal esse alceno, cujo nome, prefixo para 4 carbono, but, posição da dupla é 2, terminação N. But 2N como produto principal. Para fixar mais um, olha o tipo de aleto que você tem. Tem um aleto orgânico, base forte e álcool. Vai ter que eliminar, em detrimento da substituição, porque aqui predomina, como o meio é alcoólico, predomina a eliminação. Que tipo de aleto nós temos? Secundário. Se o aleto é secundário, ocorre a eliminação bimolecular de segunda ordem. Vão sair dessa estrutura o halogênio, vai ter uma heterólise aqui, gerando halogênio menos carbono mais, e hidrogênio do carbono vizinho. Como os dois carbonos vizinhos são iguais, vai sair de qualquer um. Vou deixar em destaque aqui, para tirar daqui. A base forte em meio alcoólico está dissociada K+ ou H-, aí você lembra, os opostos se atraem. Quebrou aqui, H+, carbono menos. O potássio mais se junta ao Cl-, o OH- se junta ao H+. Essas duas valências aqui, se unem, formando a dupla ligação entre carbonos, formando o propeno, que é o produto orgânico obtido, mais KCl mais H2O. O alceno com 3 carbonos, prefixo para 3 próton, terminação de qualquer alceno, N, propeno. Beleza? Vamos ver o mecanismo para finalizar essa parte? Olha a mágica. Pessoal, veja que o mecanismo E2, o bimolecular do processo de eliminação em aletos. Se liga numa coisa, na eliminação em aletos, gera sempre carbocátio. E o carbocátio mais estável que nós temos é o carbocátio terciário, aquele que se liga no carbono terciário, ou seja, típico dos aletos terciários, sofrendo esse processo. Já quando o carbocátio for secundário, ou até mesmo primário, que é instável demais, o carbocátio é tão instável que nessa tentativa da busca da estabilidade, a reação acontece de maneira simultânea. Os ataques nucleofílicos e a eliminação do halogênio é simultâneo, fazendo com que o resultado do processo decorra em apenas uma etapa. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui o aleto secundário, que é típico da eliminação bimolecular.
Como ele tende a gerar um carbocate instável, simultaneamente vai acontecer isso. Ó. Eu vou ter de maneira simultânea a heterólise da molécula aqui, ó, quebrando entre o halogênio e o carbono, e o ataque da hidroxila para capturar o hidrogênio do carbono vizinho, que seja mais fácil, formar água. Isso acontece de maneira simultânea, numa etapa só. Eu teria a quebra heterolítica entre o halogênio e o carbono e o ataque nucleofílico arrancando o hidrogênio do carbono menos hidrogenado, de forma simultânea, gerando a dupla ligação entre os carbonos, o sal, porque aqui era o hidroxipotássio, e água, numa única etapa. Então, se eu quisesse determinar a velocidade desse processo pela lei da velocidade, lei da ação das massas, velocidade diretamente proporcional a quem? Ó, eu tenho dois reagentes diretamente proporcional à concentração da molécula do haleto vezes a concentração da base, da hidroxila. Então, a velocidade do processo depende da concentração de duas substâncias. Por isso que ela é de segunda ordem ou bimolecular. Beleza? Até a próxima.